E aos nossos queridos oradores de hoje, que serão tão instigadores ou mais do que eu, Elísio Macamo, Roberta Estrela d'Alva e Yolanda Évora. Vou tirar aqui os professores e os doutores, ficamos todos a tratar diretamente, concordam? E, e então, apesar desta mesa ter neste eixo de teatro pandémico, nenhum de nós está assim tão relacionado com o teatro diretamente, a Roberta mais, porque também faz muitas coisas que têm a ver com artes performativas, não é? Mas eu achei interessante que o Gonçalo Amorim e o Celso tenham pensado nesta ideia de triângulo África, Brasil, Portugal, como ponto de partida. Este triângulo tão complicado e tão interessante. E eu parti desta ideia de triangulação e também partimos do título de um texto do professor do Elísio Macamo, que já tinha sido também no evento Now, que é um projeto que Gonçalo Amorim coordenou no Teatro Experimental do Porto. E então partimos da ideia do ver só com o olho e do triângulo Portugal, Brasil, Áfricas, sendo que Áfricas é tanta coisa, não é? E aqui está aglutinado numa só, enquanto Portugal e Brasil são países, África começa logo por essa problematização de que não, é difícil falar da África assim no geral. Então, eu vou, da minha experiência, assim, tenho vivido, trabalhado com muitos países de língua portuguesa em África e também no Brasil, mas esse triângulo faz muito parte da minha vida. E, curiosamente, há uns anos fizemos uma série documental que se chamava Triângulo. E a primeira era triângulo amoroso, depois retirámos a parte amoroso da história, ficou só triângulo. E era uns realizadores portugueses faziam um filme sobre imigrantes brasileiras em Lisboa. Os realizadores de São Paulo faziam um filme sobre um estudante angolano no Rio. E os realizadores angolanos faziam sobre uma imigrante portuguesa em Luanda. Então era tentar olhar para as nossas cidades da perspectiva da vida de quem vem destes vários vértices do triângulo. Depois posso enviar-vos o link dessa série. E aqui, para esta interpelação inicial, eu quis fazer assim um remapeamento de algumas questões em torno de mais do Brasil com a África do que propriamente com Portugal. Porque a ideia foi mesmo também, se eu retirasse aqui um vértice do triângulo, se eu invertesse a coisa e perdesse essa miopia de pensar sempre a partir de Portugal e tentar as coisas que eu aprendi no meu trânsito também entre Brasil e países africanos. E a primeira coisa é que vocês sabem melhor até do que eu, que não se pode entender o Brasil sem se entender algo de África. E felizmente há indícios dessa curiosidade. Começa a haver mais curiosidade, tendo o Brasil acordado de uma espécie de sono, encerrado em si mesmo, autocentrado, e talvez que isso seja ainda umas marcas de longa ditadura militar e de um certo fechamento, e o Brasil olha para o mundo e ganha curiosidade pelo continente dos seus ancestrais, desta vez dirigindo-se a uma África mais contemporânea, não apenas à da história do tráfico negreiro, à matriz africana da composição do país, com orixás e samba e tudo mais, tudo isso faz parte da história, não desmerecendo essa procura incessante por esse vínculo antigo afro-brasileiro. Interessa-nos pensar novas relações que se nutrem também de outros estímulos. Então, tentar desenhar uma imagem mais complexificada da África no Brasil e do Brasil em África. Em 2012 eu escrevi um textinho sobre essas relações, depois de ter vivido no Rio e ter lançado a plataforma Boala em 2010 na Bienal de São Paulo, e ter corrido várias universidades e associações a trocar figurinhas entre as realidades que vinha trabalhando e algumas impressões. E precisamente esta plataforma, o Boala, foi concebida e elaborada no seguimento dessas vivências, onde me deparei tanto em Luanda, Maputo, Bissau, São Tomé,
Guiné-Bissau, com a dificuldade de alguns jovens, sobretudo, no acesso à informação cultural e produção artística e de conhecimento que se passava entre estes países. Claro que a internet contribuiu imenso para estas trocas e para ser mais acessível, mas um pensamento mais sedimentado e essa troca mais informada e com substância é uma coisa, não é recente, mas que exponenciou muito nos últimos anos. A relação entre a África e o Brasil, de língua portuguesa, fortalecia-se também pelas novas migrações. Sempre houve migrações de um lado para o outro e umas bem forçadas, como sabemos, mas nessa década de 2010 havia um novo tipo de migração. Havia migrações de portugueses e quadros qualificados para o Brasil vivia uma época de um certo, era atraente para jovens arquitetos, artistas, designers, etc. E depois também muitos quadros brasileiros também indo para a África, e isto dizendo que a relação também não é somente histórica e cultural, mas é movida também por questões económicas. E um dos pontos altos da política externa implantada em 2003 pelo ex-presidente Lula da Silva foi precisamente reforçar a relação económica entre o Brasil e a África. Em muitas viagens interatlânticas, fechou negócios, aumentou a representação diplomática do Brasil em países africanos de 18 para 34 presenças diplomáticas, incentivou cooperações, bolsas de estudo para estudantes, parcerias em vários setores, nomeadamente no audiovisual, publicidade. Depois vem a cultura, claro, sempre também a reboque da economia, ou vice-versa, mas estão interligadas, não são? E dentro do Brasil também se procurava compreender, havia esta tal curiosidade a começar a tomar mais forma. A diversidade, a atualidade cultural africana, havia mais encontros, mais festivais de música, por exemplo, o Back to Black, mais festivais de teatro onde iam companhias africanas, festivais de literatura que muitos autores ditos lusófonos e não só, não é? Porque obviamente vamos falar da África não só lusófona, publicação de autores africanos, e outro fator interessante, muito importante, não sei como é que está agora, foi a inclusão da história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos do ensino público brasileiro e tentando combater esta profunda ignorância quanto ao património da cultura negra e quais foram as resistências neste dito Atlântico Negro desde o passado esclavagista. Esta atenção crescenta àquilo que o continente africano produz culturalmente está a dar os seus frutos, mas deparamos-nos com um longo caminho a trilhar contra visões ultrapassadas, homogeneizantes e essencialistas. Penso que esta mesa pode ajudar a trazer mais informação contra esta imagem cristalizada de uma África que não corresponde muito às suas múltiplas realidades. E aí, só para dar esse cheirinho também, então, o que é isso da plataforma Boala que eu faço? É tentar este lugar de encontro que gerador de visibilidades, de fricções, incentivando discursos que abarcam realidades simultâneas de urgências diversas. Boala deve o seu nome à palavra usada em Quimbundo e Lingala nos dois Congos e em Angola, Quimbundo, no sentido de aldeia, comunidade, periferia. E esta sua geopolítica enquadra-se precisamente nesta triangulação. Antigo Triângulo Atlântico, olhando para as tensões e continuidades de exploração em países atravessados por uma história colonial, cujos impactos interessa problematizar pela via artística e ciências humanas, por exemplo. Também outros exemplos de coisas que estão a acontecer nestes trânsitos. Muitos estudantes africanos que procuram o Brasil para a sua vida académica e que se queixam de sentir muito racismo, que pertence a uma categoria estranha de estrangeiro, que não é o estrangeiro habitual que vai na percepção dos brasileiros. É uma coisa que há estudos sobre isso. Aliás, há um
um artigo na internet que se chama O Triângulo das Bermudas e que fala precisamente a partir da perspectiva dos estudantes africanos que migram para o Brasil. Depois, recuando também às questões históricas, em Angola, os laços diplomáticos e de solidariedade são bastante antigos. Há que lembrar que o Brasil foi o primeiro a reconhecer a independência de Angola, em 75. Isto acho que é um fator muito simbólico também neste triângulo. Voltando às questões económicas, empresas que foram que foram do Brasil para a África lusófona. A Petrobras chegou estrategicamente ao território que é hoje, que já foi um dos maiores produtores de petróleo da África, Angola, na construção de imobiliário e infraestruturas, estradas, saneamento, urbanização, reconstrução do pós-guerra. O Brasil participou com as suas empresas, desde 84, por exemplo, que a Odebrecht está em Angola, e também Moçambique se revelou um apelativo parceiro económico na exploração de recursos como carvão, gás, por exemplo, a presença forte da empresa Vale na extração de carvão e outros minérios. Outra área forte de troca é a comunicação. Muitas empresas de audiovisuais, publicidade, têm levado a Luanda, por exemplo, técnicos brasileiros. Na altura que eu vivi lá, na comunicação os salários eram muito desproporcionais entre técnicos brasileiros ou portugueses e técnicos angolanos. Portanto, esta ideia dos expats que vão numa categoria diferente de mordomias, etc., que os africanos noutros países não têm, são sempre considerados imigrantes, enquanto que esses quadros que vão para países africanos houve muito oportunismo, todas estas histórias são importantes de saber para quem não está familiarizado, que não é só esta coisa dos povos irmãos, mas também sempre houve interesses nisso tudo. Empresas de marketing político, fazer campanhas eleitorais, etc. É muito importante falar da influência dos maiores emissoras de TV brasileira em África, a Globo, a Record, que está em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, São Tomé e Príncipe. O sotaque brasileiro ouve-se de manhã à noite, seja no formato de telenovelas, nos concursos, nas notícias. Os angolanos e moçambicanos os cabo-verdianos estão a par de todas as novidades, das estrelas da ocasião, dos termos de calão, das tendências, dos dramas amorosos, do jet set, e isso revela-se na maneira de vestir, de conviver, de construir frases, e então há aqui também muito essa contaminação de estilos de vida, etc., que passa pela cultura mediática e popular. A questão linguística, outra grande ligação, que introduz constantemente novos termos no português africano, que é muito criativo, português africano, os portugueses africanos, tal como o português do Brasil. O movimento é de ambos os lados, não é? Não podemos esquecer que inúmeros léxicos do português do Brasil vêm das línguas banto, como quitanda, fubá, cochilo, bunda, que influenciaram o português do Brasil. As novelas brasileiras fazem parte do cotidiano dos angolanos, desde o rock santeiro, que agora já não existe, mas foi curiosamente o maior mercado a céu aberto na cidade de Luanda, um mercado gigante que se chamava Rock Santeiro, de homenagem à telenovela. Passando à frente desta questão das televisões, além destes propósitos económicos, sejam eles o acesso privilegiado a matérias-primas e novos mercados africanos para uma economia pulsante brasileira, na altura que estava a escrever isto, que agora mudou bastante, os países africanos de língua portuguesa desenvolveram uma relação cultural muito forte. A cantora cabo-verdiana Cesária Évora cantava: São Vicente é um brasilinho. Numa ilha, que é o Mindelo, São Vicente, que é a cidade do Mindelo, onde o carnaval também é muito pulsante e muito à imagem do Brasil. Onde na Praia da Lajinha passeamos no calçadinho, e não no calçadão, mas é uma miniatura do calçadão, com a mesma ginga e informalidade do Rio.
muitos encontros da diáspora, descoberta recíproca de sonoridades, muita familiaridade rica, faz também toda a relação musical entre a África e o Brasil. É uma longa história, imensos artistas, desde o cantor Valdemar Bastos chega ao Brasil, convive com Chico Buarque, João Duval, Elba Ramalho, Djavan, Clara Nunes. O Calunga Projeto em Angola, que foi a maior delegação brasileira artística de visita a outro país. Estamos Juntos, de 1983, é um marco definitivo na carreira de Calunga Projetos, onde podemos recordar a velha Chica, Xé Menino, Não Fala Política, e nomes como Dorival Caymmi, Martinho da Vila, que tem sido também um cantor que faz muita ponte entre estes países. A sua filha Martinália tem colaborado muito com cantores angolanos como Yuri da Cunha e com a cantora Mayra Andrade de Cabo Verde, etc. Também os novos ritmos eletrónicos da periferia das novas gerações, tem muito paralelo entre o kuduro angolano, o baile funk carioca, também o hip hop, alguns cantores de rap no Brasil mostraram como é bonito e como é possível cantar em português. Isso influenciou também muito do hip hop underground que se faz nesses países. Na literatura, uma persistente relação sólida, muito contagiante também. Por exemplo, desde o Jorge Amado e o realismo mágico até há uma frase do Miyakoto que diz: depois do modernismo e de se libertar dos modelos europeus, o Brasil encontrou uma certa África e nós encontramos nisso uma certa sugestão. Era o que queríamos fazer, fazendo uma ruptura com Portugal que estava dentro da língua portuguesa. Então também esta ligação da literatura que se faz em Moçambique e Angola e que bebe muito da cultura brasileira. É já um clichê dizer que Guimarães Rosa influenciou Luandino Vieira, que por sua vez influenciou Miyakoto, que por sua vez influenciou Ondjaki, que refere uma grande admiração por Manuel de Bandeira. Enfim, pode ser contestado, mas há aqui um canal. No teatro, que vocês conhecem bem, tem inúmeros festivais de língua portuguesa, mas ainda há muitos intercâmbios a fazer. Acho que temos muito, e tal como o cinema brasileiro tem sido muito mostrado cá em Portugal, mas ainda é preciso sair do circuito de nicho, não é? Porque agora, como há muita gente que já esteve nessa ponta aérea que se interessa, mas ainda é assim um público muito específico, né? E o cinema brasileiro, que é tão poderoso e tem tanta qualidade, devia ser subejamente conhecido, tanto cá em Portugal como nos outros países. É isso, no campo das artes também procura-se este olhar contemporâneo. Os artistas são sem dúvida o maior veículo como disruptores de mentalidades fechadas, pouco descolonizadas e preconceituosas. Esperamos que os artistas, académicos, jornalistas, etc., consigam quebrar estes estereótipos e outras amarras com a sua força criativa e resistente, que tanto encontramos em várias manifestações destas várias frentes do Triângulo. E nisto tudo não falei muito do Vértice Portugal, e tinha tanto para contar do que o Brasil nos influencia também por cá, desde as lutas antirracistas, as lutas feministas, a politização que vem dos estudantes brasileiros que vêm estudar para cá, para Lisboa, para Coimbra, para o Porto, artistas e teóricos brasileiros, a MPB que escutamos desde pequeninos, e também o lado do preconceito que tantas brasileiras e brasileiros se queixam aqui pelas ruas de Lisboa, e também essa grande e longa história de ocupação, colonização, evangelização, levas migratórias dos seringueiros às padarias, daqui para aí. E esse episódio inédito de transferir uma corte europeia para um território colonial em 1808, Portugal deslocou a realeza para o Rio. Isso provocou um impacto enorme na cidade, deslocou a população, houve aumento de população, exponenciou a importação de indivíduos escravizados. Também há aqui, a partir deste episódio, tanta coisa a contar. No texto que inspirou esta mesa, vamos ver só com o olho do autor Elísio Macamo.
Vamos tentar então, partir daí. Lísio Macamo fala da perda do olho direito como metáfora para problematizar o lado da expansão portuguesa que até há pouco merecia menos destaque nas percepções portuguesas do significado da sua própria história. Eu tentei tirar aqui este centro de Portugal e tentar contribuir para perder a nossa miopia e ver mais do que com vários olhos. Vamos então agora apresentar os nossos convidados, que trarão muitas abordagens a esta minha diletância de pontos soltos destas trocas, e apresento Elísio Macamo, professor que é moçambicano, professor de Sociologia e Estudos Africanos na Universidade de Basileia, Suíça, e trabalha atualmente sobre questões de metodologia das ciências sociais. Bem-vindo, Elísio, muito obrigado por estar aqui conosco e muito gosto em ouvi-lo. Então, muito obrigado. Eu confesso que não foi fácil decidir refletir e formular uma tese clara para esta intervenção. E não foi pelo fato de ter recebido o convite quando faltava pouco tempo, foi por não ter a certeza do que dizer num contexto destes, onde a criatividade está na ordem do dia. Eu sou académico e, como tal, infelizmente, eu não me defino necessariamente pela criatividade, mas sim pela capacidade de repetir o que outras pessoas disseram, mas naturalmente com ar grave e sério. Agora, não é por falta de imaginação, é porque, no fundo, tudo já foi dito na ciência. E a oportunidade que eu uso é aquela ideia de que tudo já pode ter sido dito, mas não por toda a gente. Então, eu vou fazer uso descarado dessa máxima, mas à vista de todos, e recuperar algumas ideias das minhas companheiras de mesa de discussão para dar o ar da minha graça. Eu ouvi a Roberta Estela da Alves, numa entrevista que ela concedeu à Arte um Contexto, a falar da árvore da oralidade, que alberga vozes e palavras, que aquilo que ela chama de atletas da palavra usam para o desempenho, para a performance. E a ideia da árvore da oralidade fez-me pensar num dos momentos constitutivos do encontro entre a Europa e a África, e que resultou no Brasil. E esse momento foi marcado por uma ruptura, mas também por uma distinção. A ruptura consistiu na elevação da escrita ao estatuto de marco de uma nova época e de uma maneira de estar no mundo, ao mesmo tempo que a oralidade foi relegada ao passado, que precisa de ser deixado para trás para que a vida faça sentido. Por outro lado, contudo, a escrita virou característica de uma maneira europeia de estar, que representa, no fundo, o universal, ao mesmo tempo que a oralidade passou a significar o diferente, que precisa de ser assimilado ou integrado no semelhante. E em Moçambique, a ambivalência deste momento foi marcada e é marcada pela palavra chibalo, literalmente o processo de escrever, que é, na verdade, o termo que nós utilizamos para o trabalho forçado. E chama-se chibalo, portanto, processo de escrever, porque antes de as pessoas serem recrutadas compulsivamente para o trabalho, elas eram recenseadas. Mas aqui eu fui muito longe, historicamente, pois já estou a falar de um momento em que o africano precisa de ser visível
para sofrer. Antes, o africano sofria sem visibilidade. E antecedeu a esse momento o da captura do escravo para as Américas. E este momento não é marcado pela escrita, por assim dizer, mas sim pelo registro do indivíduo como uma quantidade, de tal maneira que aqueles que atravessaram o Oceano Atlântico chegaram ao Brasil desprovidos da sua individualidade e, portanto, de visibilidade. Então, é neste ponto que eu gostaria de recuperar uma ideia da minha outra companheira de mesa, a Yolanda Évora, que fala numa palestra que ela deu no ano passado, da caracterização de África como um lugar de falta, lá onde não há o que há no mundo em si, portanto, na Europa. E eu achei esta ideia fascinante e útil, porque ela me permite entender melhor o que significa chegar ao Brasil como uma quantidade, como um número. Significa que existe uma história que constituiu aquele que chegou ao Brasil sem individualidade como alguém sem visibilidade. E essa história dá um passado a todos os brasileiros que não são negros e que não são de lá, que podem, pela via da reconstrução da sua genealogia, recuperar a sua nacionalidade originária europeia, e com isso o passaporte também, ao mesmo tempo que a experiência de ser vendido como escravo constitui uma espécie de queima de arquivos. Mas como eu não quero ser totalmente negativo, eu gostaria de pensar nesta queima de arquivos como a transformação dos portadores daquilo sobre o qual não há registro, portanto, dos afro-brasileiros, mas também dos africanos, nos verdadeiros habitantes, por assim dizer, do mundo, ou, se quiserem, nos verdadeiros cidadãos do mundo. E, neste sentido, falar desta relação triangular que a Marta Lança sugeriu, é para mim falar de geometria, como o ato de medir o mundo, mas não medir o número em números e quantidades, mas sim em palavras e em vozes que são suficientemente eloquentes e robustas para que nenhum lugar na Terra seja um lugar de falta. Então, eu tomo a liberdade de citar algo que escrevi para o primeiro evento desta iniciativa. Infelizmente, não pude estar presente no Porto. Mas eu dizia, a propósito do título, Ver com um Olho, que é uma coincidência feliz que o grande trovador da grande nação que Portugal, apesar de tudo, portanto, Luís Camões, seja uma pessoa que só via com um olho, pelo menos durante uma boa parte da sua vida adulta. E isso parece uma metáfora fortuita que nos ajuda a entender o rumo que as discussões sobre a história passada e presente têm assumido. Algo que torna o encontro de hoje, portanto, esse encontro, e de todos os que se seguirão, no contexto desta excelente iniciativa, é a ideia de que a história, mais do que ser o sentido que nós conferimos ao passado, é um espaço de inteligibilidade mútua. Então, se nós somos capazes de manter esta discussão, por exemplo, sobre responsabilidade nacional e histórica, sobre pecados passados e presentes, sobre racismo, multiculturalismo, etc., é porque, de uma ou de outra forma, nos entendemos, mesmo que não estejamos de acordo. Só que aqui impõe-se um outro título. Já não é ver com um olho, mas sim falar com uma língua, ou falar com um idioma. E esse com está entre parênteses, para indicar que não é a fala em si que importa, mas sim o que ouvimos, e como ouvimos,
e o que fazemos com o que nós ouvimos. É para destacar mais uma vez a ideia de que este encontro auspicioso da história, o encontro entre Portugal, Brasil e Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, esse encontro fica refém de uma narrativa singular que só fala sem ouvir se o idioma que nos referimos for apenas a língua portuguesa e não a inteligibilidade mútua. E aqui volto a estar de acordo com a minha própria interpretação de Roberta Estrela de Alva. Há uma seiva que dá vitalidade à árvore da oralidade. E essa seiva é a nossa capacidade performativa. E esta, parecendo que não, está no falar com uma língua para ouvir vários idiomas. Então, muito obrigado pela vossa atenção e aguardo com ansiedade as outras apresentações e a discussão. Nós é que agradecemos esta fala tão assertiva e poética que foi ao cerne desse encontro auspicioso e problemático. E vamos tentar então falar com uma língua em que haja lugar para todos os idiomas e todas as subjetividades. E agora apresento a Roberta Estrela d'Alva, certamente muito conhecida do público que nos está a ouvir, que é atriz, MC, diretora, curadora, pesquisadora, slammer, doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, membro fundadora do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos Teatro e Pop e do coletivo transdisciplinar antirracista Frente 3 de Fevereiro. É idealizadora do ZAP, Autónoma da Palavra, primeiro Poetry Slam, Campeonato de Poesia, Brasil. E juntamente com o escritor Marcelino Freire é curadora da nova instalação do Museu de Língua Portuguesa dedicada às oralidades, que se intitula Falar. Roberta, bem-vinda, obrigada por estar aqui e força. Olá, adorei e força, amei. Muito bom. Muito boa tarde todo mundo, Marta e Yolanda. Professor, a sua fala foi muito... Ele falou que não, né, que está na academia e tudo mais, mas o professor Elísio foi poeta, e essa fala da árvore, da vitalidade, a seiva e a performance foi poesia pura, sua fala toda foi poesia pura. Muito obrigada, agradeço também a delicadeza de ter visto a entrevista, né, da gente, da Yolanda, a minha, e ter trazido uma coisa que eu não estava lembrando, essa coisa da árvore, e ter trazido para minha memória. E obrigada a todo mundo que está aí vendo o seminário, né, está acompanhando, várias pessoas queridas aqui, eu vi dos participantes, e eu compartilho, professor Elísio, dessa dificuldade, né, quando veio o tema do que falar. Não porque eu não seja do campo da arte nem do teatro, mas justamente por isso. O ano passado eu mediei uma mesa na Flip, que é uma grande feira, é a maior feira que tem de literária, né, aqui, e eu comecei, era um tema importante e tal, e eu comecei desse mesmo jeito, assim, sabe, quando tem esses eventos, partindo do pressuposto, né, olhando em volta e vendo, a gente está chegando em 500 mil mortes daqui a pouco, né, 460 e tantos, né, são 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas, né. Ontem, há um tempo atrás, foi a comemoração, foi a efeméride dos crimes de maio aqui, quando o Estado, né, genocida que já era naquela época, assassinou quase 600 pessoas na periferia de São Paulo, e isso não se falou, isso não se divulgou, e essas mães lutam até hoje por reconhecimento. Hoje, dia 2 de junho, faz um ano que o menino Miguel
caiu de um apartamento. A história, resumindo, Sari Corte Real era patroa branca, numa pandemia, fazendo as unhas com uma manicure, e pediu para a empregada, a Miss Renata, que era mãe do Miguel, passear com o cachorro. E aí ela ficou sem paciência para cuidar do menino, o menino entrou no elevador, ela falou, tá bom, você tem paciência, apertou qualquer andar, deixou o menino sozinho, o menino saiu e caiu. E faz 1 ano hoje disso. Então, quando eu venho falar numa mesa dessa, eu falo assim, gente, é o contrário já, assim, não é eu não estou no campo da arte, mas é essa inquietação do que a arte vale, o que ela é capaz diante da morte, diante disso que a gente está vivendo aqui nesse país, né? E que é um resquício, é uma herança maldita do que a gente viveu. Eu preparei até algumas coisas para escrever, porque por vezes parece que não vai ser suficiente, mas parece. Eu estou ainda na insistência teatro, na insistência poesia, na insistência, como começou essa música de uma das minhas cantoras, se não for a minha cantora predileta, que é a Selmar, que é a utopia, a poesia, essas coisas que a gente, né, é possível imaginar. E nessa insistência teatro, como diz Cláudia Shapira, que é dramaturga do Núcleo Bartolomeu, a gente segue. Vou tentar seguir, então, aqui. Eu acho que é dessa perspectiva que a gente fala, né? E essa herança colonial que a gente tem, e onde estão implicados, né, Portugal e as Áfricas, é uma coisa que contaminou de maneira péssima, como a gente dizia no Frente 3 de Fevereiro, num texto lá, num espetáculo chamado Futebol, que foi a abertura do Vídeo Brasil Aqui. Esse ideário, essa tradição escravocrata, contaminou de maneira péssima todas as relações no Brasil. No Brasil, a esquerda tem tradição escravocrata, a direita tem tradição escravocrata, negras tem tradição escravocrata, brancas tem tradição escravocrata. Isso eivou as relações culturais, políticas, sociais, de todo o cunho no Brasil, de um jeito muito entranhado, né? A gente tem que lembrar que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, e faz muito pouco tempo, e a gente ficou quase 400 anos. Então a gente tem mais tradição escravocrata, de escravidão, a gente conhece mais o que é ser um país com escravidão do que um país em democracia, porque a gente tem uma democracia jovem, com seus jovens anos, com uma ditadura ainda no meio. Então, como é que a gente pode ter esse mito, né, que tem, no Brasil ainda tem uma coisa agravante, que é o mito da democracia racial. Então, aqui o país é um país que convive, mas como é que a gente pode ter democracia racial se a gente não tem tradição de democracia política? Né? É impossível isso. Então, acho que a palavra de ordem aqui no momento, né, o que a gente tem falado muito, é essa descolonização do pensamento, da cultura, da palavra, da sexualidade, de tudo. E a gente tem um imaginário no Brasil, né? A gente tem uma personagem histórica, tem várias, mas tem uma que é relativamente famosa, que é o Conde de Gobineau, que ao chegar ao Brasil declarou: esta população escura, mestiça, viciada no sangue e no espírito, quando misturada com europeus, vai melhorar a raça. Então tem esse ideário muito forte do embranquecimento que contamina tudo e que é presente até hoje. E o que a gente vive é reflexo disso, né? Essas mortes e tudo mais que acontece aqui. E isso está em relação à Europa, aqui no Brasil. Esse livro aqui, o Gessé, né? A elite do atraso, mas outros, eles vêm trazendo assim, demolindo a coisa do Sérgio Buarque de Holanda, né, e problematizando Gilberto Freire, Darcy Ribeiro, todas essas coisas formadoras, falando disso, né, um certo culturalismo racista, e o quanto esse complexo vira-lata em relação à Europa existiu e existe no Brasil. Né? Sempre você tem que chegar lá, sempre tem uma relação de desmerecimento, de menor, isso em relação à Europa. Né? Em relação à África, eu acho que por causa desse ideário, Marta,
eu não sei se se houve um despertar de uma sonolência ou uma coisa muito autocentrada. Há, sim, aqui um plano muito bem feito e com muitos anos implantado, que é o ideário escravocrata, do senhor e do escravo. A gente teve essa lei, né, a 10.639-3, sancionada em 2003, de ensino da história né, negra da África, da história negra no Brasil nas escolas. É muito recente. A gente não tinha Angela Davis, Patricia Hill Collins, sei lá, Du Bois, nada disso traduzido aqui. Né? A gente tem o Abdias do Nascimento, a gente tem a Lélia Gonzalez, a gente tem todos os pensadores, mas não circulava isso igual circula agora nas universidades. Né? A gente teve uma política de cotas aqui, esses anos, né, que, gostando ou não, pode espernear, mas que o governo do PT teve no poder e abriu-se a universidade, as pessoas negras puderam estudar, e a gente sabe que uma pessoa negra é um livro desse que se lê, de Achille Mbembe, um livro que se lê de um artigo de Lélia Gonzalez, acabou, não tem mais como voltar. Isso foi algo que fez uma divisão, e esse é o desespero da direita branca, e alguma esquerda branca também no Brasil, que perder o seu lugar. Mas o que eu estou falando, o que eu quero falar mesmo, não é da esquerda branca, mas do fascismo que está aí, né, que é muito distante disso. Esse desespero que as pessoas negras estudem, que as cotas existam, né, ser terminantemente contra, porque o que eles querem é exterminar. O Brasil, há que se lembrar que é o país que mata a sua juventude a cada 23 minutos. Então não é que a pessoa é um direito à vida, está tão anterior a qualquer imaginário, qualquer leitura, qualquer semântica. É um direito tão básico de estar vivo o corpo negro aqui no Brasil, a memória negra aqui no Brasil, que foram queimados todos os documentos. Então não é que não se sabe, cadê? Botaram fogo nos documentos, não tem documento. Estão vindo, né? A Ana Maria Gonçalves tem um livro conhecido, que é Um Defeito de Cor, esse livro foram papéis achados de uma pessoa que trabalhava numa igreja, que um menino estava desenhando atrás, ela falou, o que é isso? Olhou atrás e eram memórias, e ela reconstruiu a memória dessa escravizada, né? Então, eu acho que tem em relação às Áfricas, tem um idílio, sim, tem uma necessidade de conexão espiritual. Então o candomblé, isso que pode se falar, sei lá, o adjetivo folclórico, ou menos importante, é muito importante, porque isso ajuda as pessoas a estarem vivas e a se conectarem. Né? Isso é vital. E isso não é uma coisa fácil aqui, porque tem terreiro de candomblé sendo queimado. A gente tem uma ascensão evangélica que tá nas televisões da Record, em Angola, e está aqui também. Não é fácil você ser uma pessoa de religião de matriz africana no Brasil e sair com a sua cabeça e sair com o seu turbante branco, sair de branco. Tem uma menina de não sei quantos anos que foi apedrejada na rua. Não é Roma que nós estamos falando Brasil aqui, né? Então, é uma coisa muito planejada que impediu as pessoas a terem um acesso. E tem, claro, essa ideia, acho que tem uma África idílica, né, que é aquele pôr do sol e uma girafa, um lugar onde vamos voltar. E eu não tive em muitos países, mas tive no JWTC, que é esse workshop que teve lá na África do Sul, com o professor Achille, com a Angela Davis, a Françoise Verger, e África do Sul, House que tá tocando, né? E eu assim, e o tambor? Não, Muyanga, Roberta, a África do Sul é país de coral, teve apartheid aqui, não é? Né? E você vai descobrindo, e aí você vai de Durban, é uma coisa, Cape Town é uma coisa, e Joanesburgo é outra coisa, e Swaziland, que tá ali do lado, é outra coisa. Você fala, uou, tem 1 bilhão de África dentro do que eu tô conhecendo da África do Sul. Né, isso amplia muito essa possibilidade de conhecer também, que pouquíssimas pessoas têm, né, de pôr o pé em África de volta. Deixa eu ver se meu tempo. Uou, passa voando, né, pessoal?
Eu queria passar um vídeo, então eu quis fazer uma coisa, né, Portugal, África, sim, também a partir do meu imaginário, e nada nesse processo de descolonização, de vida, de presença aqui no Brasil foi tão forte. Eu acho que tem o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, tem a Frente 3 de Fevereiro, onde eu me alfabetizei mesmo em questões raciais aqui, que era um grupo ativista e de pesquisa continuada, antirracista, mas a chegada do Poetry Slam, essas batalhas de poesia falada, que hoje estão espalhadas em 200 comunidades, em 20 estados, é uma peste hoje isso no Brasil, que o Núcleo Bartolomeu trouxe, nada foi como isso. Então, essa volta do poeta, da autorrepresentação, da poeta oral. Então, tem tudo a ver com o que o professor estava falando, que é esse nomadismo da voz, essa coisa que é impegável contra, ou se contrapondo, porque não é contra, né? Não é uma coisa melhor que a outra, não é juízo de valor, a fixidez da escrita, né? Essa escrita que é tão maravilhosa, que nos trouxe tantas coisas, mas também pode ser uma arma de dominação, na medida de só quem lê, só quem é letrado, que só tem o código, só quem lê aquela língua pode ter acesso ao conhecimento. Então, eu queria, para terminar, e o slam trouxe os poetas, ex-poetas portugueses, como Birulex, como Raquel Lima, como Ed Young Lennon, do Cabo Verde, como Elisângela Rita, de Luanda, essa confraria, a gente se encontrou muito, Portugal, África e Brasil, no slam. Essa foi a experiência mais forte que eu tive nesses triângulos, quadrados, círculos, vórtices de força. E eu queria, para terminar, mostrar, então, um trecho do slam Voz de Levante. Porque também ele era oral, mas ele virou aqui também, essas 3 estantes aqui é de poeta que eu conheço, de slam e tudo mais, e para mostrar um pouco do que foi essa abertura do slam, para quem, caso alguém não conheça também, eu acho que resume em 2 minutos esse vídeo. Obrigada. Eu queria escrever a palavra escrever, eu queria escrever a palavra escrever, eu queria escrever a palavra Brasil! Aquela em nome da qual tanto homem vira bicho e tanto bandido general. Welcome everybody to the slam. There are slams all over the world. Slam, o poeta tem 3 poesias de até 3 minutos e de sua autoria e sem acompanhamento musical. We are really here to celebrate the word and the freedom of speech. And true, the points don't really matter. 1, 2, 3! Well, it's all about competition. I mean, it's all about capitalism. Competition focuses people's attention. Abrem-se as portas e a diáspora se levanta e espanta. A dor, o medo, a dúvida, desconfianças, inseguranças. É mais diversão, gente. Por que eu me intimido? Não posso me intimidar. Slam is the one place where they all come. This is the community right here. This is the hub. É muita gente, 400 pessoas numa praça. Or like any art form that's popular, which slam is becoming, there are great works of art being made by slam poets. Sou apenas um humano cheio de humanidades, vítima de flash, qual eu fui culpado. Vi aqui matar a cena, estava circulado. Será que vi tudo ontem, agora cheio de tarde? This is not a migration. Seus centímetros não suportam 9 milímetros. I feel like here people are more concerned about sharing their poem. What are you saying, rather than the scores? O que você quer de verdade? Ganhar ou tocar o coração das pessoas? Você quer tudo, né? Mensageiro, sim, senhor. Sou apenas um humano cheio de humanidades, vítima de flash, qual eu sou culpado. Vi aqui matar a cena, estava circulado. Será que vi tudo ontem, agora já é tarde? Obrigada. Uau, Roberta, incrível. Roberta, acabou com, ainda por cima entre o Alexandre Diafra, o Biru, este último, incrível, Sim. porque eu lembro-me dele falar que foi uma experiência fortíssima ter participado neste slam, e depois fomos à Guiné, que era a terra do pai dele, e toda essa experiência com São Paulo tinha sido incrível. Então, esse filme existe, podemos ver o filme todo?
Sim, existe, eu posso colocar aqui, ele está disponível no Filme, que é uma plataforma, e é só cadastrar e você consegue ver de graça. Não em todos os filmes dessa plataforma você consegue, mas esse você consegue ver de graça, eu vou botar aqui, tá bom? No bate-papo. E Roberta, só para esclarecer, só aquele ponto, toda essa cultura afro-brasileira e essa conexão espiritual com a África, como você disse, é essencial. O que eu estava a falar era do conhecimento se ampliar também para essa ideia do que é uma proximidade e uma semelhança também da cultura globalizada, urbana, que tanto existe em África como em todas as partes do mundo, para o mal e para o bem também existe, não é? E era nesse sentido do Brasil, com esses trânsitos, começar também a perceber essa outra dimensão da África no seu presente, nas suas urgências, nas suas questões atuais, e também quis muito frisar a importância que o Brasil tem nos nossos imaginários todos, de africanos e portugueses. É esse lado de o que é que o Brasil nos deu tanto culturalmente, pronto, é uma força de influência enorme, e às vezes, se calhar é importante que os brasileiros saibam como tem muita força a cultura brasileira neste nosso universo, no mundo em geral, mas no universo de língua portuguesa é assim, qualquer coisa. Agora vamos passar para a minha querida Yolanda Évora, que agradeço muito ter aceito também à última da hora este convite, e estávamos todos assim a pensar para onde é que vamos levar a conversa, e a conversa vai disparar para vários lados e não faz mal que assim seja. Acho que é tão difícil dar um só aspecto desta imensa árvore. Yolanda é doutorada em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo, pela USP, investigadora do CESA, do ISEG, Universidade de Lisboa, e professora de mestrado em Desenvolvimento e Cooperação Internacional do ISEG. É coordenadora do projeto Afroport, Afrodescendência em Portugal, Sociabilidades, Representações e Dinâmicas Sociopolíticas e Culturais, um estudo na área metropolitana de Lisboa. Vou também pôr aqui para todos o link para o Afroport, que é um projeto incrível, super interessante e importante também para todas estas questões. Yolanda, a fala é sua. Ok. Boa tarde outra vez a todos e a todas. Queria cumprimentar os meus colegas de mesa e agradecer pelo convite. Realmente foi um convite que me colocou o desafio de tentar entender porque que chegou a mim, não é? Esse convite, e o que é que eu poderia fazer de útil num encontro cujo mote são as artes cênicas, não é? Das quais eu sou somente uma apreciadora, né? Não tenho nenhum conhecimento técnico na área. Mas, como sempre, os maiores desafios são os que têm mais potencial de fazer emergir coisas, não é? Sobre você, sobre os outros, né? E coisas das quais a gente às vezes nem fazia muito bem ideia, né? Do que estão ali, afinal. O que eu quero dizer é que a preparação desta apresentação foi um momento muito esclarecedor para mim, sobretudo porque pude voltar àquilo que eu produzi junto com colegas da África e da afrodiáspora, e reconhecer o valor de um evento que nós criamos e realizamos no Brasil e que vai servir aqui para ilustrar aquilo que eu penso que a África Mundo realiza, tá? No momento atual, né? Para ilustrar, mas com algumas pinceladas só, porque eu não vou ter muito tempo, né? Ou seja, e depois quando eu consegui fazer esse link, me ocorreu, bom, que finalmente talvez a África seria esse passaporte para entender esse convite que me foi feito, né? E também por causa dessa minha proximidade com o Brasil, o fato de viver na Europa neste momento, etc. Porque, de facto, se formos pensar de uma maneira muito rigorosa nessa proposta de triangulação, não é? E porque estamos num momento em que sabemos que os conceitos, palavras, são muito importantes, principalmente no que se refere
essa preocupação muito forte que existe hoje de situar o negro no mundo. Portanto, os conceitos e as palavras elas não são nunca gratuitas, não é? Então, quando eu vi a proposta de triangulação, fiquei pensando logo, bom, o Brasil tem dimensões continentais, não é? A África é um continente com 54, 55 países, há polêmicas aí. E Portugal só apareceria aqui nesta equação porque nós estamos a falar de África e afrodiásporas, não é? E nós temos aqui em Portugal uma parte muito importante da afrodiáspora. Esta observação, e depois lembrando que essa questão, essa constante chamada de atenção de que você fala de África como se fosse um continente, lembrou-me ainda há muito pouco tempo, ainda está vigente, não é? Uma discussão crítica muito forte, porque está-se a falar aí da cimeira. Cimeira no Brasil é outra coisa, é conferência. África-França, não é? E já em determinados meios já é uma coisa que já incomoda você adotar isso sem critério, né? Porque há muita coisa por trás disso, né? Portanto, essa observação só reforça a absoluta pertinência de refletirmos sobre a aproximação África-afrodiásporas na contemporaneidade, não é? Sobre circulação, sobre o processo de trocas, porque, de facto, hoje nós temos essa oportunidade e uma solicitação muito grande de incrementar essa troca, não é? De realizar, de facto, a África-Mundo. Quando eu falo África-Mundo, estou a falar da África e das afrodiásporas. E que confirma que é no espaço África-afrodiásporas que a África se realiza enquanto um lugar de diversidade de produção material e simbólica e enquanto uma perspectiva central do mundo atual, certo? Portanto, a afrodiáspora é o espaço por excelência da confirmação da presença da África no mundo e de como é que a África contribui para a criação e a compreensão do mundo. A afrodiáspora é um lugar importante da memória da África, mas o continente oferece uma face contemporânea com a qual a afrodiáspora tem de se conectar. Então, é isso que mais ou menos já começou, foi surgindo aqui já, né? A partir das falas, tanto do Elísio como da Roberta também, né? Eu acho que devemos insistir nesta proposição. E aqui eu estou pensando muito no Brasil e nas suas ligações com o continente, não é? Então devemos insistir muito nessa proposição de que a afrodiáspora precisa conhecer a África contemporânea, diretamente, simbólica e materialmente, para proceder ao reconhecimento da multiculturalidade das sociedades africanas, tá? Pode parecer assim um pouco gratuito referir isso, mas é importante pensar que quando nós pensamos em afrodiásporas, nós identificamos claramente que o que mais preocupa as afrodiásporas, maioritariamente, são as questões da identidade e do racismo, né? Não é tanto a questão da África propriamente dita, mas dos negros em geral, né? Do seu destino na história da modernidade, a sua situação enquanto minoria no Ocidente e as formas históricas de todas as adversidades que continuam a enfrentar. A África serve, sobretudo, de metáfora, um lugar imaginário e uma fonte simbólica inesgotável, que foi muito o que a Roberta trouxe aqui, não é? Que me pareceu, né? Que esse sentido é muito forte para, no caso do Brasil, por exemplo, né? Essa ideia da África como uma metáfora, um lugar imaginário e uma fonte simbólica inesgotável. No entanto, nos diálogos que a África e as afrodiásporas estabelecem, está presente sempre a dimensão e as preocupações dos africanos
de um continente que também tem um lugar específico na história da modernidade, tá? Assim como o Brasil, que não podemos esquecer, é a maior afrodiáspora do mundo. E eu, neste último Vocês não me estavam a ouvir? Foi só um bocadinho, continua. Alguém cortou aqui, não fui eu. Eu estava a dizer que durante essa pandemia insisti muito em conversa com os meus colegas no Brasil, não só do Brasil, mesmo aqui da Black Europe, como é que seria importante assumir essa constatação de que o Brasil é a maior afrodiáspora do mundo. Porque acho que precisamos discutir quais os desdobramentos que essa condição deve trazer na contemporaneidade, tá? Porque por várias razões, que eu não vou aqui desdobrar, claro, os Estados Unidos aparece como o paradigma da presença africana no mundo, por várias razões históricas, explicadas, etc. Mas eu acho que entre nós precisamos desdobrar mais essa ideia, essa constatação de que o Brasil é a maior afrodiáspora do mundo, né? Porque só apenas em círculos muito restritos é que essa condição do Brasil ela aparece influenciando, né, a produção das pessoas. E agora pulando, né, e lembrando que eu fui ver uma parte da proposta deste encontro convida a perspectivas de futuro e novas narrativas, processos colaborativos como forma de reunir força e resistência, exigir o financiamento do ócio, das residências artísticas, dos processos de investigação e pesquisa. E isso calhou bem, não é? Veio mesmo a propósito, porque eu fiquei pensando assim, nós deveríamos falar no que já existe sendo realizado dentro desta perspectiva, né? No que nós já vamos realizando. E então eu gostaria de ilustrar essa promoção de diálogos, né? Que nós sempre consideramos que não são suficientes, mas que já existe já existem diálogos, né? Mas é claro que eles devem acontecer com maior frequência e numa perspectiva de Áfricas contemporâneas, certo? Então, o que eu sugiro, que eu gostaria de sugerir daqui, era que nós pensássemos nisso mais, colocássemos isso como uma proposição, né? Porque o que aconteceu, nós fizemos um encontro desse tipo em São Paulo em 2019, que surgiu logo no primeiro momento da minha cabecinha, porque eu circulo, né, entre Portugal, Brasil e alguns países africanos, e estava um dia estava a conversar com um colega meu, um amigo meu que é rap aqui em Portugal, e depois também estava a conversar lá no Brasil, e eu disse, mas espera aí, há pessoas que precisam conversar entre si. Pronto, simples assim. Há pessoas que precisam conversar entre si. E foi a partir disso que, logo a seguir, mobilizamos muita gente, não só na USP, como em São Paulo. Eu vou pedir aqui que disponibilizem o link do encontro. Mobilizamos muita gente e realizamos um encontro que se chamou Áfricas Contemporâneas, do continente às diásporas, pensar o universal a partir dos arquivos afrodiaspóricos. E aconteceu em São Paulo em 2019 e foi composto de atividades que transitaram entre a produção académica e a arte, e aí isso que constituíram pontos de contacto e de tensionamentos, e que decorreu em diferentes lugares e territórios da cidade de São Paulo, e teve a duração de 9 dias. Então, o que aconteceu? Nós levamos pessoas de Portugal, Luxemburgo, do Senegal, da África do Sul,
de Portugal, mas também pessoas que são de Cabo Verde. E estou-me a esquecer, tinha pessoas do Egito, do Mali, e juntamos essas pessoas lá em São Paulo em torno de discussões académicas, mas principalmente uma grande parte de discussões políticas e também em torno da arte. Tá? O público-alvo em São Paulo foram o quê? Grupos, coletivos, movimentos, comunidades, organizações, ativistas, artistas, produtoras, produtores, agitadores culturais, pessoas interessadas na temática, estudantes de graduação e pós-graduação, estudantes do nível médio e técnico, professoras e professores, educadores e educadoras sociais, pesquisadores e pesquisadores. O interessante é que algumas notícias que saíram no Brasil sobre esse evento, na época, sublinhavam que se tratava de uma apresentação de pensadores e artistas africanos no Brasil, que estavam lá para discutir a produção intelectual do continente. Felizmente que algumas publicações foram falar conosco e pronto, ficou mais claro de que, na verdade, a pergunta para o evento era assim: qual é a visão das Áfricas sobre o mundo? Tá? Esse que era o nosso mote. O que alguns deixaram escapar é que, precisamente, a partir do título, nós queríamos anunciar que era sobre as Áfricas contemporâneas, incluindo, portanto, as afrodiásporas, consequentemente, e sublinhando e celebrando, o Brasil e o seu lugar muito específico no conjunto das afrodiásporas e da sua imensa potencialidade para conhecer a África em primeira mão. Talvez o nosso título tenha sido uma promessa, uma provocação panafricanista, que escapou a uma primeira leitura, né? Mas, do meu ponto de vista, eu acho que essa promessa foi operacionalizada durante o evento. Nós tivemos muitas discussões em diferentes lugares de São Paulo, muitas apresentações, discussões, vários SESCs, mas o que captou mesmo, algo que ficou muito claro desde o início para a organização, tanto os convidados, os mediadores participantes, como nós chamamos, né? Vocês vão ver aí a organização, tinha muita gente. O que ficou claro para nós era a especificidade do evento por fugir do pensamento com filtro da colonização, para olhar para os países e para as suas dinâmicas. Portanto, a colonização não estava lá, estávamos nós só, nós no presente, né? Então, o que é que nós fizemos? Conferências, mesas redondas, colóquios, oficinas, intervenções, performances, projeções audiovisuais, exposições e apresentações musicais, tudo em diferentes locais de São Paulo. Então, foi possível fazer o quê, por exemplo? Algumas coisas me tocaram particularmente. Eu me lembro que teve um evento que fizemos no Quilombaque de Perus, que é um lugar marcante, não é? Em que nós juntamos raps e pessoas aqui da área metropolitana de de Lisboa, um ativista que é senegalês de origem, juntamos raps do Brasil e juntamos fanonianos e fizemos uma mesa de discussão de Fanon no Quilombaque de Perus, né? Que foi uma coisa maravilhosa, das coisas mais incríveis que aconteceram na minha vida, né? Estar ali naquele lugar, a ver pessoas de lugares tão diferentes, geografias tão diferentes, a discutir Fanon. E outra coisa também que me chamou a atenção, e já não demoro muito, foi o facto de que em todos os eventos as pessoas elas se encontravam e imediatamente elas se conectavam. Portanto, os raps que foram daqui, da área metropolitana de Lisboa, o primeiro evento que fizemos foi na cidade de Tiradentes, numa biblioteca muito pequenina mesmo, num lugar assim, em que as pessoas estavam assim um bocado preocupadas, porque é um lugar com violência, etc. Nós entramos na biblioteca, uma biblioteca muito pequena, que tinha Fanon, Amílcar Cabral, Cyril James, todos esses, certo? E
a partir dos livros, claro que a conversa engatou logo, não é? E a seguir, no final do encontro, os raps fizeram aquilo, a Roberta pode me ajudar, é o freestyle, não é? Que é o repente dos raps, não é? Tinha também raps mulheres também. Então, tudo aconteceu de uma forma fluida e muito fácil, não é? Então, para terminar, eu só queria dizer que o formato do Áfricas, vejam só, é um evento que nós não conseguimos nem dar um nome. Não podemos dizer que era um colóquio ou qualquer coisa. Portanto, o nome ficou evento, porque foi um evento que teve várias modalidades, não é? E teve também discussões na USP, né? O formato do Áfricas abrigou um diálogo muito forte entre experiências, reflexões e debates trazidos por coletivos, grupos e pessoas. E os debates académicos críticos e as várias produções artísticas com perspectivas diversas. Teatro, performance, música, literatura, cinema, artes plásticas, arquitetura, registros iconográficos foram partilhados como tema e modo de apresentação, trazendo outras leituras, linguagens e questionamentos a respeito das construções imagéticas e narrativas sobre Áfricas contemporâneas. Ocorreram também diversas intervenções, participações e deslocamentos pela cidade, em diversos territórios, ampliando interlocuções, interrogações, trocas, propostas e questionamentos. Neste sentido, o que nós fizemos? A arte e a política, elas vieram não como ilustração ou entretenimento para o debate acadêmico, mas como tensionamento, reconhecimento e construção de saberes e modos de fazer heterogêneos e complexos. Foi um evento entre a academia, a arte e a política, de difícil enquadramento, por isso a gente diz evento. Inclusive, por esta opção de formato e de conteúdo, foi de difícil enquadramento nas fontes de financiamento tradicionais, não é? Este formato gerou possibilidades, encontros fecundos, mas também tensionamentos e conflitos. Comportou tanto fortalecimento de laços e constituição de outras redes, como incompletudes, limites e interrupções. E eu gostaria de convidar-vos a dizer que, portanto, é importante de se dizer sobre o evento e de se dizer isso, porque esses são elementos também presentes no campo da academia, da arte e da política, mas que nem sempre podem ser tematizados ou debatidos. Então, aqui no final, eu gostaria de convidar as pessoas a visitar o site. A maior parte dos encontros estão lá registados, porque nós tivemos o Instituto Perseu Abramo, destacou uma pessoa para gravar a maior parte dos eventos e, portanto, existe um material riquíssimo que está ali nesse site e que deve ser matéria de análise, não só académica, não é? Quem estiver a falar sobre a triangulação, as relações da África, afrodiásporas a partir do Brasil, eu convido a ir lá fazer uma visita e ouvir os registros que estão lá desse evento, porque é um material que vale a pena e é importante que tenha outros desdobramentos. Então, vou ficar por aqui e novamente agradeço. Só queria dizer, só um reparo que eu queria fazer ao Elisa em relação à questão do lugar da falta, não é uma expressão minha, eu uso muito, mas há autores como o Ferwin Sarr que falam muito isso, e só fazer ocorre uma coisa muito interessante dessa apresentação de África como lugar da falta, mas a Françoise Verger, ela tem uma questão que ela coloca de uma obra que ela viu do século XVIII, se não me engano, ou XIX, de um missionário que perguntou a um colono, mas como é que vocês conseguem tratar as pessoas assim aqui, no continente africano? E a quem é que vocês pediram licença
para estar aqui desta maneira e tratar as pessoas assim, como animais. E o que foi dito é o seguinte: a África é um presente de Deus à Europa. E ele disse, então, e as pessoas? Bom, as pessoas estão aqui, o problema delas, né? Não é suposto elas estarem aqui. Portanto, isso também tem desdobramentos até hoje, não é? Obrigada. Obrigada, Yolanda. Tanta coisa. Essa ideia de África mundo, do Brasil como maior afrodiáspora do mundo, é muito interessante de mudar essa percepção. Aliás, nessa coisa mais sociológica, né? A partir do momento em que o censo, os brasileiros, naquele censo em que houve autoperceção do país com a maioria de população não branca, é um progresso nessa representação, né? Como dessa herança pesada escravocrata e de branqueamento e de achar que é desvantajoso não ser branco, e não é achar, é verdade no cotidiano, né? Direito à vida, pelas coisas básicas de crimes que acontecem desde há muito tempo contra pessoas negras no Brasil e no mundo. Mas fazer desse sofrimento, de toda essa contrariedade uma força, uma seiva de vitalidade para resistir. E nestas contaminações mútuas, nessas alfabetizações raciais que vamos tendo com coletivos, com leituras, com as nossas próprias experiências de vida, e perceber que há muitas contrariedades e muitos dissensos e conflitos nestas histórias, que não há... é difícil até encontrar o léxico certo para falar sobre isto. Queria-vos perguntar, agora pensando mais, temos esta carga toda nas nossas costas, no nosso passado, há responsabilidades na história. Nós só podemos olhar o passado com os olhos do presente e com a nossa capacidade emancipadora de pensar um presente mais justo perante tudo o que aconteceu e o que ainda hoje é espelho dessas várias violências. Perguntando ao Elísio Macamo, antes de pegar aqui 2 ou 3 perguntas do público, eu pergunto, Elísio, como vê, a partir de uma ideia do seu lugar também, muitas vezes como representante de um país que tem sido ele próprio tão refém refém e sujeito também a muitas atrocidades atuais, não é? Sem falar passando até da Guerra Civil para trás, né? Passando, melhor, depois da Guerra de Independência, Guerra Civil, e agora, desde os tempos de paz, volta a haver conflitos há muitos anos em Cabo Delgado. Tem muitos problemas também com todo este extracionismo que existe com Moçambique. Como é que vê este lugar de fragilidade constante de assolo sobre um país atualmente e ao mesmo tempo a potência também de imaginário, de força que Moçambique tem também nesse poder dessa resistência que vai tendo e que foi se habituando a viver com as suas vulnerabilidades também? Mas que lugar é esse? Que lugar é esse tão frágil e tão poderoso ao mesmo tempo? Pegando no exemplo de Moçambique, podia ser de outro país, mas Moçambique tem essas singularidades de constantemente acontecem coisas avassaladoras e ao mesmo tempo tal como o Brasil, tal como Angola, mas tem esse poder de um pensamento, de uma força também de imaginário. Como é que isso funciona em conjunto? Obrigado, Marta. É uma pergunta muito difícil. E eu hoje
vou ser mais parasita do que criativo. Então vou de novo me apoiar naquilo que as minhas companheiras de mesa disseram e ver se consigo responder à questão colocada. A Yolanda falou da necessidade, ou ela falou de pessoas que precisam de dialogar. Espero que ela desta vez não diga que isso pertence a uma outra pessoa, porque eu ouvi bem, foi ela que falou. Agora, a questão do diálogo, Marta, tem muito a ver não só com a capacidade de falar, mas também com a capacidade de produzir sentido para um interlocutor. Agora, o que é o sentido e de onde é que vem o sentido? Eu penso que o sentido vem do momento em que nós procuramos criar o mundo. Aquilo que a Roberta dizia sobre a dificuldade de a arte lidar com a morte. Parece uma dificuldade, mas não é. Porque a morte é sempre o início de alguma coisa. É um momento de oportunidade. E é assim que tem sido em Moçambique. Todos os reveses que a gente sofre em Moçambique são momentos criativos. Eles libertam a criatividade das pessoas e dão às pessoas a possibilidade de imaginarem outros mundos e, sobretudo, de imaginarem os mundos que poderiam ter sido possíveis se aquele mundo que não permitiu que eles fossem possíveis não tivesse acontecido. E aqui volto de novo ao que a Yolanda disse sobre a presença que, quando ela diz que a afrodiáspora representa, é a confirmação da presença de África no mundo, eu diria sim, mas e mais do que isso, não é apenas a confirmação da presença de África no mundo, é a confirmação da necessidade que nós temos de produzir idiomas que nos permitam dialogar. É o que nós estamos a fazer. Para mim é sempre fascinante estar aqui na Europa, conversar com pessoas que falam dos problemas de Moçambique e que se preocupam, sem, contudo, falarem da sua própria responsabilidade nos problemas de Moçambique. E é aí onde está o momento de produção de sentido. Né? Quando chegar esse momento, quando todas as pessoas se sentirem parte do problema de Moçambique, do problema de África, do problema do Brasil, aí sim, nós devemos estar a dialogar. Ok, eu espero ter sido suficientemente impenetrável para ser erudito. Não foi nada impenetrável, foi, acho que esse sentido que nos falta de vários pontos de vista dessa responsabilização, com certeza com histórias dos nossos países mais responsáveis que outros, sem dúvida, mas somos todos parte do problema e somos todos vítimas dessa visão do mundo, que subalterniza, que hierarquiza, e isso sim é um padrão ocidental. E quando o Elísio diz de cada dor, de cada perda, se imagina como uma oportunidade e cria-se uma força, lá está a capacidade de, contanto que há a aprender dessa maneira de ver as coisas, porque para muitos europeus, se calhar, a primeira desgraça seria o fim de tudo, é dramatizado, é uma incapacitação, parece que toda a vida tem que estar tão controlada ao ponto de não sabermos reagir às coisas se não tivermos um guião, não é?
E essa falta de guião que em muitas sociedades africanas existe e que nos obriga a ter que improvisar e a solucionar, não estou a querer romantizar, não é nada idílico, pelo contrário, há muita gente a sofrer à conta disso. E também de responsabilização de governos africanos e de toda a relação também que o mundo tem de exploração com a África e de neocolonialismo, que é cada vez mais uma realidade em vários contextos, não só o africano. Somos todos partes do problema. Agora, uma pergunta muito concreta para a Yolanda, concreta mas suficientemente aberta e não dá para demorar muito tempo. Como é que diagnosticaria, identificaria alguns desafios, os maiores desafios dessa cooperação cultural entre Brasil e África numa perspectiva decolonial? Espero não chutar o balde aqui. Mas eu não sei, não estudo isso e sinceramente não sei o que é decolonial para... qual é a discussão sobre o decolonial que está acontecendo nos países africanos. Eu acho que não sei mesmo, não sei qual é, mas de certeza que não é a mesma que está aqui na Europa. Não é? Até porque o decolonial vem até da escola da América Latina mais do que sim, vem mais da América Latina, mas ela está sendo apropriada aqui na Europa com a coisa do pós-colonial e não sei o quê. Eu não sei como é que isso está sendo discutido nos países africanos, mas eu tenho certeza que não é a mesma coisa, porque para mim o que está a ficar muito claro para mim que existe aqui uma coisa encoberta em toda essa questão do pós-colonial, etc., que é que a Europa não está a fazer uma reflexão sobre si mesma. Então isso está encoberto, porque é evidente que a Europa não vai ter o mesmo papel no mundo. A Europa tem que discutir qual é que vai ser o seu papel no mundo. Certo? E todas essas questões que colocam os imigrantes que chegam, colocam todos os problemas, esse processo de projetar nos outros vai trazer problemas para a Europa, no sentido que, quer dizer, quando a Europa discute e cria mecanismos fortíssimos para impedir a entrada de pessoas e mostrando que as pessoas não podem vir para a Europa, que não deviam vir, etc., o que ela não está a discutir é que ela tem uma crise de identidade, que é óbvio, desde o processo de descolonização. E você não vê na Europa uma discussão sobre o que é a identidade europeia. Certo? O que é a Europa depois desses processos das independências, etc. Eu, pelo menos, não vejo, não é uma discussão que domina o noticiário. Eu não sei o que os europeus estão a discutir sobre o que nós somos hoje. Por exemplo, uma parte muito forte da participação da Europa na globalização hoje, ela é fornecida pelas afrodiásporas e por outras diásporas aqui na Europa. As afrodiásporas é que colocam a Europa fortemente nesse processo contemporâneo de globalização. Certo? Então, quer dizer, há coisas aqui que têm que ser discutidas e que não são a minha praia, mas elas têm que ser discutidas para não ficar só que o problema está aqui deste lado. Não, nós estamos indo muito bem. Com todos os problemas, os conflitos, as tensões, as guerras, etc., em África, que isso é normal, porque são todos países que saíram aqui há 60 anos, mais ou menos 60 anos, quer dizer, há um rearranjo geopolítico no continente que, claro, que traz convulsões, não é? E alguém perguntou o que é que eu penso sobre como atualizar essa imagem de África. Eu acho que é fácil, é só seguir. Há várias coisas que estão disponíveis e quando vou a São Paulo eu sempre fico muito contente, porque no aeroporto de Guarulhos o guichê do voo para a África do Sul está sempre cheio.
tá? É uma coisa que já há uns bons anos para cá eu reparo. Portanto, existe uma circulação que é silenciosa, provavelmente muito feita por causa das questões das empresas, dos negócios, etc., mas existe essa circulação. Agora, é preciso agora fazer o sentido contrário também, mas, por exemplo, eu vejo muito entre académicos que estão em África esse reconhecimento de que têm que se aproximar do Brasil e estão sempre a referir-se ao Brasil, mas aí entra um outro problema que nós podemos deixar para uma outra discussão, que é a questão da língua e a questão da hegemonia das línguas, não é? Porque normalmente são pessoas... Por exemplo, nós estamos a organizar um livro sobre Fanon, mas é a partir do Brasil. Convidamos pessoas que ficaram muito entusiasmadas a participar, mas a aflição delas assim, mas eu não sei português. Vamos ter que discutir a questão da hegemonia da língua inglesa entre nós. Como é que fica, como é que vai ficar essa nossa circulação, tendo o Brasil que apressar a sua entrada na roda, sendo a maior afrodiáspora, como é que vamos ficar com essa questão do inglês? Porque os brasileiros falam português, faz todo o sentido falar em português, não é? Isso aqui são coisas para o futuro, tá? Mas eu acho que já estamos no caminho. Mas há muita coisa para discutirmos. Coisas interessantes. Muita coisa mesmo. Toda essa ideia de circulação já está a acontecer em várias frentes. E a música e a cultura musical é de facto um veículo de aproximação, mas, Roberta, muitas vezes, aqui às vezes nos debates em Portugal diz há muito racismo em todas as áreas e depois há aquela coisa que é sempre uma espécie de um lugar que pode, que tudo bem, que o padrão do homem branco português aceita, não é? A negritude na música urbana. Aliás, chamar-se música urbana, a música da periferia. Aqui tem esse chamam no outro dia ao Calaf, noutra conversa, disse qual é o problema de chamar música negra? É feita nas periferias, a maior música de Lisboa, o que está também, depois é vendido como cartão de visita da Lisboa multicultural, é cultura que vem dessa periferia negra. Não é periferia no sentido de, claro que há orgulho também de pertencer a essas comunidades, mas é uma situação de um racismo de segregação geográfica da cidade e de como as pessoas vivem e quem tem direito a desfrutar a cidade e tudo mais. Em São Paulo também existe este problema, no Rio super, e é muito flagrante, não é? Essa linha de cor que o William Dubois definia nas cidades. E a música então tem esse poder de aproximação e de tensão e de expor a tensão, mas num lugar em que o conflito é aceitado. Você concorda com isso? É aceitável para uma certa cultura dominante, ou seja, tens essas formas do hip-hop, a força do slam, como também mostra de várias falas, de várias, mas tem um lugar onde isso acontece, e é nessa linguagem, não é? E ao mesmo tempo potencia mobilizações e faz com que as pessoas... emancipa as mentalidades, certamente, tem todo esse poder de passar, mas como é que liga a música à política no ato de fazer música ao ato de politizar? Pela palavra, pelo gesto, como funciona? Eu não sei se eu entendi bem o que você perguntou, se eu concordo com o quê? Deu uma falhadinha na hora que você perguntou, você falou, você concorda com isso? Não, está fechado o seu áudio. Desculpa. Posso explicar só um bocadinho que é a música tem um lugar em que é permitido um certo confronto. Por exemplo, quando vivi em Angola,
havia uma espécie de ditadura, de autoritarismo, em que havia pouca liberdade de expressão para várias coisas, mas havia todo um movimento de rap que era como virava um comício, aqueles concertos de rap, virava um comício, e era ali que a juventude dizia aquilo que pensava sobre uma série de problemas do seu meio. Então tem essa força combativa, mas era quase permitido, ok, embora também, claro, que fossem perseguidos e houvesse também muita gente a correr riscos por dizer certas coisas na música. Mas estou a ser provocadora com a música de... É possível fazer as coisas, mas qual é depois o alcance dessa mensagem, dessa força toda que tem, e com a relação com a política e música? Eu acho que, bom, a gente está num momento aqui no Brasil, né, que tem uma certa abertura, algumas vezes por consciência, algumas vezes por culpa institucional, algumas vezes por questões econômicas, onde a cultura negra, onde as falas políticas são assimiladas. A gente tem que entender que a gente vive no capitalismo, né? E tudo que está no capitalismo vai ser assimilado por ele alguma hora. Isso aconteceu com o hip hop, isso aconteceu com o funk, isso acontece com o slam, né? Esses dias uma pessoa viu na novela, sei lá, na Malhação, mas o que você acha do slam? Agora está cooptado por uma novela, como a Malhação, não sei o que, uma coisa que é para libertar, e a Rede Globo. Eu falei, esse é o caminho, né? O que vai ficar, o caminho do capitalismo, é pegar aquilo e transformar em um produto que compra e vende. O que vai ficar, né, de real, a história vai dizer, não sei o que vou dizer agora, o que se perpetua como arte. Tem uma falsa aceitação disso. Hoje, é curioso você me perguntar isso, porque eu apresentava um programa aqui na TV Cultura, que é a Fundação Padre Anchieta, né, tem programas considerados, né, programas de arte, orquestras que discutem as coisas, né, teve muito prestígio durante uma época, e esse programa chamava Manos e Minas. E todos, Mano Brown, Criolo, todos os rappers iam cantar nesse programa, e quando eu entrei lá, eu falei, tá bom, a gente vai vir, mas o slam. E sempre abria com o slam, um poeta ou uma poeta do slam mandando ver. E isso foi suportado por um tempo, eu não sei como, porque, né, aí começou a vir, quando a gente tem um campeonato nacional, e começou a vir gente do Brasil inteiro, e os meninos de brinque, falando, e o viado, o travesti, foi demais. Quando mudou a gestão para o novo governador, a primeiro programa, assim, mudou, em uma semana eles me chamaram lá, então, querida, e não é para uma questão, é uma questão orçamentária, nós vamos cortar, e cortaram o programa. Hoje eu encontrei uma pessoa que trabalha na TV Cultura, que falou assim para mim, Roberta, você sabe que o fulano lá gostava de você, né? Mas ele falou assim para mim, não, a Roberta é ótima, mas aquele slam dela lá, aquele negócio de slam, ela ficar trazendo as pessoas para falar, aquilo ali não dá. Então tem um nível que se tolera disso, e tem outro nível que não dá. As coisas mais perfurantes, como o funk, porque o funk é um negócio super político, mesmo o putaria que tá falando pau na buceta, buceta no pau. Embora, assim, não, tem um funk consciente, com letras muito conscientes. Isso é um grito. Eles estão falando, eu estou cantando sobre o que eu vivo. E isso incomoda, e há um horrorizamento aqui no Brasil com essas manifestações populares, como sempre houve, a perseguição mesmo ao funk, como houve a capoeira, como houve ao canto da Umbanda, como houve ao samba. A gente volta para uma questão da música, música é uma manifestação oral, para a mesma questão, que no Brasil há um ideário que a oralidade é algo que necessita ser superada. Nisso, você está coibindo uma coisa selvagem, que é a língua, que é a poesia, que em um rap, o Mano Brown conseguir fazer uma formulação tão poética, tão potente, na seiva que o professor Elise falou, na seiva da performance, da oralidade, que ele consegue virar a cabeça de um menino de 12 anos no complexo de inferioridade. Uma coisa que demorou 400 anos para se formar, mais, né?
que demoraria no mínimo 400 anos, a poesia oral falada, a música, os nossos poetas, que outrora eram griots, que outrora eram vates, que outrora eram trovadores, que outrora eram, sei lá, aedos, né? Essa função do poeta social, do poeta oral, seja ele cantor, seja ela slammer, né? Que tem de olhar o mundo que vive, condensar e devolver para a sociedade em forma poética condensada. Isso é muito perigoso, isso é muito combatido aqui até hoje, né? Marginalizado. No Brasil até hoje, né? Rap é uma coisa menor, embora tenha, uma pessoa não ganha a mesma coisa, não tem o status que tem a pessoa da canção, mas tem esse perigo, né? Que o Chico Buarque teve na época dele e que outros poetas tiveram, como a gente fala no slam, tiveram no seu tempo. Eu acho que tem um lado de abrir, assimilar música e política, né? A gente tem esses cantadores, esses e essas porta-vozes, né, que conseguem condensar, há um combate e há uma entrada dessa voz por consciência, como eu acho que é aqui, né? Então, tinha uma pergunta aqui, como a gente aproxima? Isso aqui já é uma ação afirmativa. A gente não teria uma mesa dessa discutindo esse assunto, sei lá, 12 anos, há 10 anos, né? Isso já é uma ação afirmativa. E que eu acredito que seja por consciência, mas há quem faça isso no Brasil por culpa histórica e por também interesses econômicos. Não interessa, a gente está ocupando espaço e aproveitando isso, né? Não sei se eu tergiversei muito na questão, mas eu acho que o foco da música e a política estaria nessa figura da poeta como a função social de conseguir abarcar, sintetizar e nessa seiva da performance devolver para a sociedade. Isso é rechaçado, isso é combatido, isso é horrorizado, é considerado como menor, mas isso também traz muitos avanços, como é o rap, como é o hip hop. No meu livro tem um depoimento eu não lembro, é um dos Last Poets, né, que fala assim, quando mataram o Martin Luther King, a gente ficou muito bravo, a gente ficou muito puto, a gente queria sair por aí quebrando tudo, a gente podia sair por aí com uma arma e dando tiro, a gente podia pegar uma caneta e escrever algumas bombas, drop some bombs, escrever algumas rimas, a gente escreveu algumas rimas, e os Last Poets é o que é, né, influenciou tudo que vem depois, então acho que tem esse poder catalisador e direcionador do ódio um pouco, hoje em dia não, na história toda, né. Elísio, quer acrescentar alguma coisa? Eu fiquei muito comovida com esta força de perceber que estamos todos a contar histórias com os a nossa margem de atuação nos nossos com alunos, com textos, com palavra dita, com essas oralidades libertadoras, e sim, tudo será reapropriado no capitalismo realista, não é? Não há nada fora disso, mas há também o poder de imaginar essa esperança também de uma África como uma reserva de humanidade, não é? Como algo que ainda pode nos salvar a todos, depois de ter sido tão violentada. É isso, de perdermos também estas forças gravitacionais de quem é que sempre achou que mandava ou que dominava, ou que identidade é essa que a Yolanda estava a falar, que não existe Europa sem todos esses inputs da África. O que é que seria este continente sem todas essas contributos, construções, pessoas, histórias, tudo mais, não é? E estamos a trabalhar no sentido de maior produção de conhecimento nessas trocas. Acho que é essa tal ação afirmativa dentro daquilo que podemos fazer e inscrever e manifestar.
Só dar uma ultíssima rodada, assim, quem quiser dizer alguma coisa que de repente se tenha lembrado e não tenha podido, porque vamos mesmo ter que fechar a sessão, alguma coisa que tenha ficado solta, nem que seja assim só um pensamento vão, uma palavra. Yolanda, Elísio, Roberta, Roberta, queres dizer alguma dos teus poemas? Alguém quer ler alguma coisa? Dizer? São tempos muito difíceis em que ficam tentando derrubar a gente, achar que a gente está acabado, sozinho, perdido, e se tentarem te derrubar, deixou deu com a cara no muro e gingue, mexe os pauzinhos e dá os seus pulos. Se a chave não tá no chaveiro, arromba o portão e serra as barras dessa cela feita de dor e escuridão. No desamparo, a amperagem da revolta é 1000 volts, temperatura do sangue bombando é 1000 graus, e superar a pressão é trabalho de herói, mas se zumbi somos nós, não é mais pessoal, que tal sem saber se amanhã vai ter chão para pisar, prosseguir, caminhando sempre em frente, sem olhar para trás, na fé que esse mundo vai ser justo e bom para viver em paz, sem senhorzinho, sem capataz, sem pau nem cachorro correndo atrás, geral na calada, sem tiro, sem mágoa, sem solidão. Pai desconhecido, escola vazia, sem choro nem vela ou caixão, sem fome a intriga da oposição. Então, falar é fácil, eu sei, isso não é sermão, que a escolha encolha se não tem opção, que o caminho bifurca e turva a visão, mas o guia tá no peito e se chama coração. Junta todo mundo para somar e não tem mais eles e vocês, agora é nós, porque é só juntos que se combate a estupidez. É muita ideia que vem, mas precisamos colocar em prática, e além de grana, precisamos de gana, estratégia e tática, pois ainda não encontramos a fórmula mágica e é preciso desapegar do passado, virar o disco, virar a página, superar o sistema binário, ampliar o vocabulário, plasmar vitória na maior disputa, que é pelo imaginário. Nova luz, novas diretoras, novas roteiristas, novo cenário, pois não adianta negar, a nova era chegou, ela é real e se chama Aquário. E se isso for só poesia e o peito não para de sangrar, se as palavras não derem conta e nada mais adiantar, se é como a selva makes you wonder how you keep going under, dá um play no Stevie Wonder e deixa a roda girar. É isso.